Oi, gente! Aqui é a Ellen, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero trazer uma resenha, falar um pouquinho, desse livro aqui, o Instant Karma, da Marissa Meyer. A Marissa Meyer é a autora das Crônicas Lunares, né? Ela é mais famosa por isso, da série Renegados. Ela também escreveu Sem Coração e também, se eu não me engano, Áureo, que é uma releitura de Rumpelstiltskin. Então, assim, é uma autora que é mais conhecida na fantasia, né? Mas dessa vez ela escreveu um romance contemporâneo, é um romance adolescente, jovem, né? Bem jovem mesmo. E é a primeira vez que eu leio alguma coisa assim que não é da fantasia, né? Dela. E eu gosto muito da escrita dela, eu gosto muito das Crônicas Lunares. Então eu decidi ler esse livro que eu queria uma coisa leve, uma coisa descontraída. E romance adolescente tem dessas, assim, que é mais divertidinho. Só que, enfim, né? Tenho algumas considerações a fazer sobre esse livro aqui, que, gente, a começar pela protagonista, que eu fiquei muito chocada com o quão insuportável essa menina é. Gente, como é que pode existir uma pessoa tão egoísta quanto a Prudence, que é a protagonista? Eu fiquei muito. Gente, é isso mesmo que a gente vai. Essa é a pessoa que a gente tem que torcer pra dar certo o romance aqui. Mas eu entendi que a Marissa Meyer aqui, ela quis construir uma protagonista que realmente tem muitas falhas, muitos defeitos, tem uma visão de mundo bem distorcida, assim, que ela é muito certinha, ela é perfeccionista, ela se esforça muito para as coisas que ela faz, ela quer tirar notas excelentes na escola, porque ela tem o objetivo de entrar para uma boa faculdade. Então, qualquer coisa que sai dessa visão dela, assim, já incomoda ela muito, ela não tem paciência, sabe? Então, faz parte, assim, e também eu entendi que o objetivo é ela, né, amadurecer, ela aprender com os erros e com as atitudes dela, ver que a visão de mundo dela talvez esteja equivocada, né, por meio desse romance que ela vai ter com o Quint, que é um adolescente também, que é da turma dela. Então, no começo do livro, eles estão fazendo um trabalho de ciências e, na verdade, ela vai apresentar o trabalho, é o trabalho final do ano. E a dupla dela é o Quint, assim, era para ele ter ajudado ela a fazer o trabalho, eles trabalharam em equipe. Só que ali, quando ela vai apresentar, ele nem chegou na aula para apresentar na hora, né? Ela começa a apresentação e ele chega atrasado. E ela já tá irritada com isso, assim. O ano todo ela tá irritada com o Quint porque ele não trabalhou com ela da forma que ela gostaria. E aí, no fim, eles acabam tirando uma nota meio ruim desse trabalho e ela fica indignada com isso. Ela não aceita. Ela enche o saco do professor. Ela fica assim, não, mas olha o tanto de coisa que eu fiz uma maquete, ela fez toda uma proposta. E aí o professor fala assim: olha, mas o relatório que vocês entregaram e a apresentação que você fez, eles não estão conversando. Porque quem fez o relatório foi o Quint, né? E o Quint tinha uma outra visão sobre o trabalho deles, que ela rejeitava totalmente, ela não quis adicionar as ideias do Quint, né, pro trabalho. E ele falou também, e também o que você propôs, Prudence, assim, não tem muito a ver com a proposta do nosso trabalho. Assim, você fugiu do tema, basicamente. E ela meio que não aceita isso, de qualquer forma. E aí o professor, acho que acaba falando pra ela assim, você pode refazer o trabalho, vocês dois, né? Vocês podem refazer nas férias e daí eu reconsidero a nota de vocês. Só que o Quint não quer saber de trabalhar com a Prudence, porque ela é insuportável, né? Ela é muito chata. E ele fica assim, olha... E a nota individual dele foi maior que a nota dela, inclusive. Mas ele, assim, não liga, né? Se vai aumentar ou não a nota. E aí ela fica enchendo o saco do Quint, assim, não, vamos refazer o trabalho, vamos não sei o quê. E ele recusa. Então ela tá com isso na cabeça, assim. E a gente já vai entendendo como a cabeça dela funciona. E ela é bem assim, bem chata mesmo. Ela se irrita com todo mundo. Os colegas de classe dela parece que ela não gosta de ninguém. Ela só gosta do irmão dela, o irmão gêmeo dela, e da amiga dela. E o começo do livro, eles estão num restaurante que eles frequentam. Depois dessa cena na escola, que acaba as aulas, né? Eles vão pra um restaurante ali que eles sempre frequentam. Ficam ali fazendo trabalho, conversando. E vai ter uma noite de karaokê que vai começar. É uma novidade ali no restaurante. E ela decide ir cantar essa música que é o Instant Karma, que é o nome do livro. E eu não sabia que isso era o nome de uma música também, tá, gente? Porque, assim, eu sou péssima com referências musicais, eu não escuto muitas músicas, eu não tenho, assim, também muito contato com os Beatles,
No caso, essa música acho que é do John Lennon, acho que é da carreira solo dele. Mas esse livro aqui é cheio de referências aos Beatles, à música, porque a família da Prudence trabalha com... Eles têm uma loja de discos de vinil. Então, eles estão muito conectados com a música. Os irmãos dela, todas elas, eles ali, ela, tem várias irmãs e o irmão gêmeo, né, que é o único menino. Todos eles, os nomes deles são referências ao Beatles, assim. Inclusive o nome dela, Prudence, né? Então, eles têm essa conexão forte. A amiga da Prudence, a melhor amiga dela, também tem essa ambição de ser uma cantora, de ser compositora. Então, tem muito, assim, sobre música aqui que eu achei, assim... Eu não me importo, eu não acho legal a referência musical, eu não ligo, sabe? Assim, não é um tema que me atrai... Eu simplesmente não me importo, sabe? Eu sei que tem muitos leitores que gostam muito de escutar a música que também tá tocando no livro, e aí os personagens começam a cantar e tem a letra da música no livro. Ou tem livros também que às vezes os autores deixam uma playlist pra você escutar enquanto tá lendo o livro. Eu abobino tudo isso, assim, eu não gosto. Assim, não é que eu odeio, mas é que eu não ligo, sabe? Isso não me atrai nem um pouco, assim, eu não sou muito conectada com música. Então, essas referências musicais aqui nesse livro, assim, pra mim foi qualquer coisa, sabe? Não agregou a minha experiência. Mas, enfim, ela vai cantar a música no karaokê. E eu já acho que tem, assim, a personagem da Prudence, a autora coloca, assim, uma característica nela, que ela tem uma dificuldade pra falar em público, né? Pra se apresentar, por exemplo, ela tava se sentindo muito ansiosa, muito insegura. Só que assim que ela começa a apresentar e fazer o que tem que fazer, ela esquece a ansiedade, ela vai super bem, ela, tipo, segue o fluxo e fala tudo o que tem que falar. E no começo eu tava até me identificando um pouco com ela nesse sentido, aí depois eu parei de me identificar porque eu fiquei assim, gente, não, comigo não é assim. Quando eu tenho que falar em público, eu fico ansiosa antes, eu fico ansiosa na hora e fico ansiosa depois também. Eu fico uma pilha de nervos, sabe? E a Prudence é muito confiante, assim, ela só tem essa pequena questão. O livro não entra muito no assunto, ele só diz que ela tem um trauma, assim, porque uma vez ela foi se apresentar e alguém comentou do corpo dela, e o livro não explora muito essa questão do corpo dela, que eu achei interessante. Ele só menciona algumas vezes, assim, a insegurança que ela tem e não aprofunda. E eu adoro falar sobre insegurança corporal, assim, mas o livro não aborda muito isso, não. E aí eu falei, que pena, né? Mas tem vários outros assuntos aqui, pelo menos. Aí ela vai cantar essa música. Ela canta super bem, porque ela ama essa música, ela sabe cantar. E, enfim, aí quando ela tá voltando pra mesa dela, ela acaba escorregando no chão do restaurante que derramaram bebida ali. E aí ela cai no chão e bate a cabeça no chão. E assim, ela fica meio mal, né? O pessoal quer levar ela pro hospital, mas ela não quer ir, o que é super... Gente, bater a cabeça é super perigoso, sabe? Vocês têm que ir pro hospital. Se vocês baterem a cabeça com força e vocês estão, assim, se sentindo meio estranho, tem que ir, porque é sério. É muito sério. Mas aí ela bate a cabeça e aí ela percebe depois que ela ganha poderes, basicamente, assim. Ela percebe, assim, aos poucos que... quando alguém faz alguma coisa de ruim, ela consegue punir essa pessoa imediatamente, assim, tipo, coisas simples, assim, que nem, eu acho que eu até dei esse exemplo no vídeo de leituras do mês, né? Alguém colou um chiclete embaixo da mesa. Joguei lixo na rua. Não sei, algumas coisas assim. Aí ela se concentra, ela fecha os dedos da mão dela, ela faz um punho assim. E aí o universo pune essa pessoa. Tipo, daí um passarinho caga na cabeça dessa pessoa. Que nem tem uma menina lá da escola que ela tava falando mal do irmão dela. E aí ela fica com raiva e pune essa menina e a menina perde um dos brincos dela. Então, é umas coisas nesse nível, assim, que ela consegue fazer. Assim, ela não sabe o que vai acontecer com a pessoa. Ela só decide punir a pessoa. E ela começa a punir várias pessoas que ela vê que tá fazendo alguma coisa errada. E eu fiquei assim, gente, isso é uma loucura, dar esse poder pra uma adolescente. Porque ela, tipo, que direito que ela tem de decidir o que é errado e o que não é, sabe? Ela só tem a perspectiva dela, assim. Por exemplo, tem uma cena no livro, porque ele não explora muito, assim, tem todo um plot aqui que isso de punir as pessoas, vai ter uma punição que ela vai aplicar pra uma menina, que isso gera várias consequências, vira um efeito dominó, assim, que ela acaba se perdendo, ela fica assim, eu não sei se foi correto, então, ter punido ela, porque isso prejudicou outras pessoas no processo, pessoas que não tinham nada a ver com essa história. Então, só que ela não reflete muito,
sabe? Ela, às vezes ela até ignora. Porque, por exemplo, tem uma hora que ela vê uma menina e é uma menina que ela já não gosta. Tem isso também, né? Ela já não gosta de muitas pessoas aqui. Então, pra ela é muito fácil punir as pessoas. Porque ela não pune, sei lá, um irmão e a amiga dela que fazem coisas erradas. Assim, eles não fazem coisas erradas, tá? Mas ela não iria punir eles. Porque ela gosta deles. E o livro não entra nesse assunto. Ela tenta punir o Quint várias vezes. E não acontece nada, sabe? Ela fica com raiva disso, porque o Quint é imune a esse poder do karma. E ela vê uma menina num outdoor, assim, ela subiu no outdoor e tá pichando o outdoor, ela tá fazendo uma vandalização. E aí ela olha pra essa menina e ela fica assim, ah, isso aí é errado, isso aí é contra a lei. Tipo, ela tá quebrando uma lei. E daí ela decide punir e a menina se desequilibra lá de cima e cai. E aí nessa hora ela entra em pânico, ela fica assim, e ela não vai socorrer a menina, quem vai ajudar são algumas pessoas que viram ela cair lá de cima. Depois ela descobre que a menina quebrou a perna. E aí ela fica tipo, mas ela podia ter morrido? Sabe? Ela caiu de uma altura muito alta. Então eu fiquei assim, Mona, isso já seria o suficiente pra você parar de usar esses poderes. Só que ela fica. E ela ainda fica racionalizando. Ela fica assim, não, mas o que ela fez foi errado. Ah, porque ela tava realmente, tipo, ela se desequilibrou sozinha. Ela tava numa situação precária. Então não foi minha culpa. Aí eu. Sério. Ai, gente, se fosse eu no lugar dessa menina, eu ia morrer de culpa. Mas ela não sente culpa nenhuma, sabe? Ela pensa um pouquinho, depois ela esquece e não liga muito, sabe? Aí gente, a Prudence realmente, se ela tivesse o Death Note em mãos, todo mundo tava morto já. Todo mundo da escola, todo mundo que ela via, acho que ela só não ia, ela ia poupar só a família dela e a amiga dela e era isso, assim, sabe? Então, isso tá acontecendo. Só que essa questão dos poderes dela, eu achei é um poder interessante. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, mas eu não sei se esse poder é real mesmo. Talvez o livro ele tenha deixado claro, não, é um poder que ela tem mesmo. Mas na minha cabeça ela não tinha esse poder, era só coisas, tipo, coincidências, assim, e ela achava que tinha esse poder, sabe? Porque eram coisas bem aleatórias, assim, ela não escolhia o que ia acontecer com a pessoa, então, hora que eu achei realmente, assim, que não faz sentido esse poder, tipo, funcionar dessa forma. E ela também podia meio que abençoar as pessoas, tanto ela podia punir quem fizesse coisas erradas, mas quem fizesse boas ações, ela podia também conceder alguma coisa boa pra essa pessoa, sabe? E o que também eu acho muito relativo. Sabe? Porque às vezes uma coisa boa que acontece com uma pessoa pode ser uma coisa ruim pra outra. Então, sabe? Eu ficava pensando nisso, assim. E a protagonista não refletia muito, tanto assim. Então, enfim. Aí o livro é ela lidando com esses poderes, assim, no plano de fundo, porque não é tanto o foco, assim. Na verdade, tem todo um plot aqui que acontece porque ela usa o poder em uma pessoa e isso gera várias consequências depois. Mas até chegar nessas consequências vai acontecendo outras coisas, né? E ela quer convencer o Quint a refazer o trabalho e ele acaba aceitando refazer o trabalho com ela, passar o verão ali, as férias, né? Pra refazer o trabalho, se ela ajudar ele no centro de resgates de animais marinhos. Porque a mãe do Quint é dona do centro de resgates, ou trabalha lá, né? E aí a Prudence acaba descobrindo isso, tipo, esse centro, porque ela vai ler o relatório do trabalho deles e o Quint acaba citando no relatório o centro. E ela vai lá descobrir o que tem lá, né? Por que ela não sabia desse centro de resgates, porque o trabalho deles tem a ver, assim, com a ecologia da cidade deles, né? E ela acaba descobrindo tudo isso, que ele trabalha lá como voluntário, que é um lugar que tá precisando de dinheiro, que eles fazem um trabalho muito importante pela fauna ali, marinha, né? E aí ela decide, tipo, não, então ela concorda em trabalhar lá, desde que o Quint ajude ela a refazer o trabalho, né? Porque o professor só vai aceitar se os dois se fizerem juntos. E aí, já que ela vai passar tempo lá, ela acaba se aproximando do Quint, né? E mudando um pouquinho a cabecinha, né? Teimosa, egoísta dela. Porque, gente, é um trabalho que não é fácil, tá? Trabalhar ali, no começo, quando ela chegou, ela já ficou assim, nossa, é um lugar que fede,
a peixe, né? Eles começam a preparar comida pras focas ali, pros leões marinhos. E assim, eles comem peixe, né? Então eles têm que fazer tudo, essas coisas assim que são meio nojentas. E aí tem que limpar o lugar, aí tem que lavar os cobertores. E, enfim, e ela, tipo, acha tudo muito ruim, assim, muito, tipo, ai. Mas depois ela acaba se acostumando, depois, assim, que ela vai entendendo a importância. Ela demora muito, tá? Pra entender a importância daquele trabalho e de se importar com os animais também, porque ela também não tem essa conexão com animais, sabe? Nenhuma. Tipo, o Quint até fala assim, nossa, mas você não gosta nem de cachorro? Tipo, e aí ela, tipo, sabe, não tem isso, assim, ela nunca pensou sobre isso, ela não se importa, sabe? O trabalho que ela fez sobre o meio ambiente era focado em turismo, mais, assim, em ecoturismo, né? E não tanto em fazer o bem, assim, em ajudar, né? Nesses trabalhos, nesse tipo de trabalho. E só aos poucos que ela vai percebendo a importância daquilo, porque ela não entende, gente. Ela é tipo uma porta, sabe? E aí ela e o Quint vão se aproximando, vão, ficando de gracinha, assim, só que ela ainda se irrita muito com ele, porque às vezes, tipo, ela marca uma reunião com ele, assim, porque ela decide ajudar o centro a arranjar dinheiro pra melhorar ali as condições de trabalho deles, né? E porque esse é o talento dela. Ela quer muito ser administradora, ela quer ser empreendedora. Então, a faculdade que ela quer fazer é ADM, que eu fiquei assim, nossa, de todas as faculdades que você quer fazer é administração, mas eu achei bonitinho o jeito dela. Eu achei ela muito inteligente também, as propostas dela. Nossa, ela tem muita energia, muita disposição para fazer as sugestões, ela faz pesquisas assim elaboradas. Eu achei muito legal essa parte da Prudence como personagem, assim, as qualidades dela, né? Ela ser trabalhadora, assim, e ter ideias boas também. E aí eles vão fazendo isso, eles vão botando as ideias dela em prática pra arrecadar dinheiro pro lugar. E vai indo. A história é meio que isso, assim, e aí eles acabam se gostando. E aí, sempre nesses livros de romance, né? Não sei se sempre, mas a maioria deles tem um conflito perto do final, né? Um conflito que é pra abalar ali o relacionamento, ou a história em si, né? Abalar a protagonista principalmente. E esse conflito eu achei bem diferente. Eu fiquei assim, eu não tava esperando que ia ser isso. E eu gostei do conflito que foi, porque eu achei babado. Eu achei assim, nossa, como é que eles vão resolver isso agora, assim? E aí tem o final do livro e eles resolvem, mas não achei o final tão satisfatório, sabe? Assim, a forma que resolveram, eu esperava que ia falar mais coisas e não teve. Mas falando sobre o romance deles, é um romance adolescente fofinho. Tipo, são dois adolescentes passando tempo juntos. O cara, o Quint, ele é bem legal, ele é bem gente boa, apesar dela odiar ele e achar que ele é babaca, que ele não se importa com as coisas, que ele é tipo, tranquilão. Sabe essa pessoa tranquila que meio que parece que não tá nem aí pra nada? Ela vê ele assim. Só que ele não é assim de verdade. Tipo, ela vai acabar descobrindo que não, ele se importa assim com as coisas, que ele só tem esse jeito mais tranquilo, que também é uma fachada, assim, que é para as pessoas gostarem dele, não sei o quê. Ele tem as questões dele. E todo mundo é aquele tipo de pessoa simpática que todo mundo gosta, sabe? Mas. E ela também vai mudando um pouquinho, ela vai ficando mais tranquila, ela vai vendo que ele não é tão ruim assim. E vão acabar sentindo atração pelo outro. A relação deles é mais de atração, sabe? Isso que eu senti, assim, que eles se sentem atraídos, porque são dois adolescentes da mesma idade passando tempo juntos, sabe? E não tanto pela personalidade deles, assim, de admiração e tal, porque pra mim, não entrava na minha cabeça como que alguém vai gostar dessa menina. Como que alguém vai suportar essa menina que é muito chata, gente. Ela é muito chata. Ela é muito egoísta. Tudo que ela falava, tudo que ela pensava na cabeça dela, eu ficava, gente, não tem como, nem eu tô aguentando você, quem dirá um boy, sabe? Eu até separei algumas coisas que ela fala, assim, e que eu fiquei assim, gente, não é possível, não é possível. Até eu marquei várias coisas no livro, ó, por exemplo, carreguei a equipe nas costas o ano todo. Fiz bem mais do que a minha parte do trabalho. Até onde eu sei, sou a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. Acho que quando ela tá falando assim, que meio que o Quint tá devendo pra ela, né? Porque. E ela, tipo, tudo que ela fala é super arrogante, sendo que ele fez a parte do trabalho dele. Assim, ele pesquisou, ela
vai ver o relatório que ele fez, é um relatório que tá bem diagramado, porque ele entende mais de design, de arte, né? E ela reconhece isso, mas ela, tipo, vê todos os defeitos, ela vê assim, tem muitos erros de digitação, de português entre aspas, né? De inglês, que eles falam inglês. E aí ela não, sabe, ela não consegue reconhecer. Ela acha que tudo que ela faz é incrível e melhor do que os outros, assim. Outra coisa que ela falou do Quint, eu acho que é do Quint que ela tá falando, se eu não me engano. É assim, ó. Ele é um daqueles cachorrinhos idiotas que não consegue se dar conta quando está cercado de gente que gosta de gatos. Eu acho que é uma cena que eles estão no restaurante e o Quint aparece, assim, e vai cumprimentar eles e ser simpático. E aí o grupinho dela é mais quietinho, tipo, ela e o irmão são mais na dela, né? Mas eu fiquei, gente, pra que chamar o cara de cachorrinho idiota na cabeça dela? Eu achei ela muito babaca. Tudo que ela falava eu ficava, gente, você é muito babaca. Então, nossa, péssimo. E um detalhe aqui eu reparei que eu marquei também em algumas partes do livro, é que tem vários erros aqui eu não sei se é de tradução. Eu acho que alguns é de tradução, sim, mas tem erros de digitação. Sabe? Talvez o original não tenha esses erros e eu acho que passou na tradução, assim, tem muitos erros aqui, né? no e-book, pelo menos. Eu não tenho esse livro físico, eu li ele no e-book. Mas, por exemplo, tem a questão da... a noite do karaokê, no começo fala que vai ser todas as quintas. E aí depois, mais pra frente no capítulo, fala que, não, são as terças. Aí eu fiquei, não, mas é terça ou é quinta? Aí depois repete que é terça. Eu falei, então lá na primeira que tava escrito quinta, eu acho que era pra ser terça. Aí eu acho que foi a tradução, porque a palavra em inglês pra terça e quinta são meio parecidas, né? E então eu fiquei meio assim, mas tem coisas escritas erradas aqui no livro mesmo. Algumas palavras assim, então... e sei lá. Eu achei a qualidade também desse e-book meio ruinzinha também. Aí, outra coisa aqui que eu marquei, né? Que ela fala assim, ela tá falando do Quint, que ela tá falando acho que na cara dele, se eu não me engano. Eu acho que é. E que eles estão conversando, ela tá descrevendo ele, basicamente, ó. Que ela fala assim, eu ia dizer que você é inepto e egoísta. Ele chega atrasado na aula o tempo todo, como se qualquer coisa que ele esteja fazendo fosse muito mais importante do que nós temos que fazer. Como se o tempo dele fosse mais valioso e não houvesse problema ele chegar 10 minutos atrasado. Acho que ela tá falando pra outra pessoa isso, mas... Ela se incomoda muito com o fato de ele chegar atrasado e ela acha que ele é arrogante por causa disso. Só que depois ele explica pra ela, assim, quando eles estão mais próximos, né, que ele chega atrasado na aula porque ele está ajudando no centro de resgates. E foi um combinado que ele fez com o professor de, tipo, eu tenho esse trabalho aqui, né, que eu tenho que fazer, ajudando os animais lá, e por isso eu chego atrasado, e o professor até dá nota extra pra ele, dá pontos extras pra ele, e não conta as faltas dele, né. E ela nunca se deu, assim, o trabalho de perguntar por que ele chega atrasado. E pra ela não importa o motivo, sabe? E teve uma época que ele tentou explicar pra ela. Tipo, eu posso explicar porque eu tô chegando atrasada. E ela não quer saber, ela simplesmente não quer ouvir. E aí eu fico, Mona, não tem como te defender, sabe? Não tem como te defender. Então, vários momentos eu fico assim, Prudence, dá vontade de chacoalhar essa menina, essa protagonista. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim como uma protagonista. Só que ao mesmo tempo, nesse livro, eu achei... não me incomodou tanto. Eu achei divertido. Depois de um tempo, eu achei divertido. Pensa, nossa, o que mais ela vai falar? Que absurdo ela vai fazer? Será que ela vai se ferrar? Eu tava torcendo por isso também. Vai acontecer alguma coisa ruim com ela, pra ela se tocar, que ela tá equivocada. Eu queria muito que ela quebrasse a cara, sabe? Então, no conflito no final do livro tem um pouco isso, assim, mas... enfim. Assim, resumindo o livro, eu achei que, assim, tem muitos pontos negativos, né? Mas, no fim, a minha experiência com ele foi positiva porque eu me diverti lendo. A escrita da Marissa Meyer é bem fluida, é bem gostosa de ler. Assim, a história te prende, pelo menos me prendeu, porque eu queria saber o que ia acontecer, se ela ia amadurecer, se ela ia conseguir refazer o trabalho ou não. O romance é fofinho, mas eu achei meio assim, eu não sei se eu acredito muito também. Os outros personagens secundários são qualquer coisa, tipo o irmão e a amiga dela. Eu achei que eles iam ter um papel maior na história, mas eles só estão ali. Mas a parte que brilha mesmo aqui do livro, que eu gostei mais, foi toda essa parte do centro de resgate de animais, que ela passa tempo lá, que ela vai aprender como que eles fazem pra resgatar os animais, qual o cuidado que eles têm que ter. Tem uma cena que aparece um animal que tá mal, tá machucado na praia, eles vão resgatar ele. Eu achei muito legal. Tudo que envolveu isso, eu achei muito legal, eu achei que foi o ponto alto do livro. Eu nem sabia que tinha esse tema nesse livro, assim, e eu pensei, gente, isso aqui é sensacional.
Agora, todo o resto, assim, os poderes, o karma, o romance... isso tudo é meio... Sabe, eu achei meio fraco, mas no fim o livro funcionou, sabe? Eu achei ele divertido, eu achei que me entreteu. Então, por isso que eu terminei com, assim, uma sensação mais positiva do que negativa, apesar de que eu achar que, assim, tem muitas coisas aqui negativas. Aí eu queria comentar um pouquinho com spoilers, assim, caso você tenha lido e queira discutir, ou se você não vai ler e não quer saber, assim, e tal, e não se importa, então eu vou falar. Gente, tem, assim, ela vai chega um ponto que ela e o Quint, eles ficam, né? Eles ficam, Aí ele admite que tava gostando dela desde quando eles estavam fazendo o trabalho lá de ciências. Só que ele até fala assim, eu achava você uma pessoa horrível, mas era uma pessoa horrível que eu queria, tipo, ficar, assim, queria pegar. Sei lá. E aí eu achei isso tão... nossa, eu achei isso péssimo. Eu fiquei assim, cara, é claramente só atração. É só atração física, tipo, ele não gosta de você pelo que você é, assim, da sua personalidade, do seu jeito, e sabe? Tipo, ele só achou você bonita e tal, e se sentiu atraído por você. E não é porque você é legal. E, enfim... E ela começou a gostar dele depois que eles saíram pra mergulhar um dia, que ele falou assim, vou te mostrar uma coisa aqui. Aí como eles moram nessa cidade que é de frente pra praia, ele levou ela pra mergulhar no mar, pra observar ali a flora e a fauna ali no mar, tipo, usar snorkel, né, pra enxergar embaixo d'água. E aí, nesse dia que ela começa a ter um crush nele, começa, tipo, a ver ele de uma forma diferente, né? Porque faz sentido, porque daí ela começa a quebrar essa noção de que ele não é uma pessoa chata e insuportável, que é, assim, que ela acha egoísta na visão dela. E, na verdade, não. Sabe? E aí faz sentido ela gostar dele. Agora ele gostar dela, pra mim, jamais. Porque ela continua falando uns absurdos até pra ele, sabe? Que nem eles estão discutindo sobre o que eles vão fazer na faculdade, depois que eles se formarem. E aí ela fala que ela tem todo o plano, que ela quer ir pra faculdade de administração, que ela precisa de uma bolsa, que ela quer ir pra uma faculdade boa, que não sei o quê. Tá aquele esquema que os estadunidenses têm que fazer, tem que se matar lá pra conseguir estudar, né? Que a faculdade é muito cara. E ela tem todos esses planos. E aí o Quint fala assim, quando ela pergunta, né? Acho que ela pergunta pra ele, e você, o que você vai fazer? Ele, eu acho que eu vou tirar um ano sabático. Tipo, eu não vou fazer nada depois de terminar o ensino médio. E aí ela fica assim, não acredito nisso, você é um vagabundo, sabe? Você é um relaxado, um encostado, como assim você vai tirar um ano sabático pra fazer nada? Seu imprestável, não sei... Tipo, não que ela fale nesse tom, mas ela chama ele de vagabundo assim, tipo, E aí, só que aí ele explica, né? Não, ela fica assim, não, mas por quê? Tipo, pra que ficar um ano parado fazendo nada? Aí ele fala assim, não, na verdade... Não é que eu ia ficar um ano parada, é que na verdade eu ia tentar fazer um intercâmbio para a Austrália, porque ele queria adquirir experiência trabalhando com fotografia. Porque ele queria ser fotógrafo marinho, biólogo, sei lá. Tipo, tirar fotos de animais marinhos, assim, de mergulhador, sabe? Ele queria fazer isso. Aí, pra isso, ele precisava de experiência. E ele sabia que na Austrália tem mais oportunidades pra fazer isso. Então, ele queria tirar um ano pra morar lá e fazer isso. E depois voltar, né? Pra ter um portfólio, montar um portfólio. Pra ele poder ir pra uma faculdade e conseguir... estudar isso, né, formalmente depois, mas pra isso ele precisa de um portfólio. E aí depois que ele explica isso, aí ela achou incrível. Aí ela ficou, nossa, mas isso é muito legal, e não sei o quê. Só que, tipo, mas antes ela falou, não, porque você é um vagabundo, não sei o quê, sabe? Então, eu achei engraçada essa dinâmica dela, que mesmo na frente dele, ela ainda solta essas coisas, assim, realmente o que ela pensa, assim, das pessoas, o julgamento dela. E ela não tem nuance. Tipo, ela nunca passa pela cabeça dela que, tipo, nossa, ele deve ter um bom motivo pra ficar parado um ano. Ou, por que será que ele chega atrasado? Ela nunca para pra pensar. Sabe? E, enfim, é esse tipo de coisa, assim, que eu achei engraçado. No livro, eu achei engraçado. Mas, depois, tem um plot aqui que é uma bagunça.
é um pouquinho de bagunça. Por isso acho que tem caos ali no subtítulo do livro. Porque lembra que eu falei que tem uma menina que ela não gosta que acaba perdendo um brinco, né? E o brinco se perde na areia da praia, que tá todo mundo numa festa. Tem fogueira e tal. Todos os alunos da escola estão ali. E essa menina perde o brinco porque ela decide usar o poder nela. Sendo que essa menina, ela não fez nada de errado. Na minha opinião, ela não fez nada de errado. E ela foi punida, de acordo com a Prudence. Porque tava ela e mais 2 amigas reunidas falando do irmão da Prudence. Porque o irmão da Prudence tem um crush nessa menina que é popular, a Maya. E as amigas da Maya estavam meio que falando mal do irmão, né? E falando assim, porque ele é meio estranho, ele é nerd, ele gosta de D&D, nossa, que coisa bizarra. Sendo que, gente, eu acho muito, mano, é tipo, muito estranho, pra mim é muito estranho pessoas que zoam, pessoas que jogam RPG ou que são nerds. Tipo, não faz sentido nenhum zoar esse tipo de gente, sabe? São hobbies super legais. Acho que é porque eu sou muito suspeita pra falar, porque eu gosto dessas coisas também, né? Mas eu acho tão assim, clichê, personagens populares que ficam criticando os que são mais nerdzinhos. E, enfim. Mas é coisa de adolescente também, né? Aí eles ficam, assim, falando mal do... Acho que é Jude o nome dele. E a Maya, ela não fala mal dele. Tipo, ela só fala assim, eu já entendi que ele tem um crush em mim, que ele gosta de mim, que, né, eu sei que ele me observa, assim, fica me observando, mas ela não chega a falar mal dele. Só que a Prudence, ela interpreta tudo que tá acontecendo ali como uma coisa ruim e pune a Maya. E aí a Maya perde esse brinco. E aí, logo em seguida, assim, eu acho, não sei se no dia seguinte ou sei lá, que eles estão na praia ali, ela vê uma mulher que tá catando lixo da praia. Ela tá recolhendo lixo ali, uma mulher idosa. E essa mulher tem um detector de metais também. E aí a Prudence decide, tipo, essa mulher tá fazendo uma coisa boa, então eu vou fazer com que o universo dê uma recompensa pra ela. E aí a mulher com o detector de metal, na hora, acha esse brinco que tinha sido perdido na areia, que é o brinco da Maya. A Prudence acha que é o brinco, assim, ela vê de longe, mas ela vê, então pelo menos aconteceu uma coisa boa, porque esse brinco é um brinco que tem um diamante. E aí depois a Maya, ela acaba contando pra Prudence, né, que ela explica, gente, eu tô muito triste porque eu perdi o meu brinco, é um brinco que foi herança da minha avó morreu, e essa foi a única coisa que a minha avó me deixou, e tipo, eu amava muito minha avó, e eu gostava muito desse par de brincos, é muito valioso. E eu já procurei em tudo quanto é lugar e eu não achei. Aí a Prudence começa a maquinar na cabeça dela. Ela fica assim, putz, talvez não... Sabe? Tipo, talvez não tenha sido a melhor coisa ela ter perdido o brinco. E aí, essa mulher que achou o brinco, ela vai conversar com essa mulher, porque, né, eles fazem um evento lá que essa mulher aparece de novo na praia. E aí a mulher acaba contando assim, já faz muitos anos que eu dou dinheiro pro Centro de Resgate de Animais, e acabei, né, e já que eu encontrei esses dias uma coisa bem valiosa aqui, né, eu acabei vendendo e usando esse valor pra doar pro Centro de Resgates. Foi tipo um valor super alto, foi tipo $1.200, uma coisa assim. E a Prudence fica, então ela achou o brinco, vendeu o brinco e doou o dinheiro pro centro. E aí ela fica, mas isso foi bom, só que ao mesmo tempo, tipo, foi ruim pra Maya. Porque a Maya não teve culpa de perder o brinco. E aí a Prudence tenta fazer de tudo, assim, ela vai na loja que foi vendido o brinco, descobre que já tinha o cara que ficou com o brinco, vendeu pra outra pessoa, então não tem como recuperar. E aí ela fala, mas se eu pegar o dinheiro que essa mulher doou do centro e devolver e usar o dinheiro pra pegar o brinco de volta, ela tenta, sabe, só que nada dá certo, porque tudo vai prejudicar alguém. Vai prejudicar o cara da loja, vai prejudicar a mulher que achou, vai prejudicar o centro de resgates, tudo, tipo, não bate, assim, e ela sente que aquela atitude dela de punir a Maya criou uma situação ruim, assim, não foi a decisão ideal. Então, aí que ela começa a se questionar um pouquinho que talvez esse negócio de poderes não é uma boa. Ou pelo menos ela ser a juíza do universo, né? Porque a visão dela é muito distorcida, assim. Nossa, enfim. Aí tem toda essa confusão. Então, a Prudence, ela acaba no centro de resgates, ela quer achar esse dinheiro que a mulher doou. Ela acaba mexendo no dinheiro lá do centro, que é um dinheiro que eles arrecadaram também. E ela fica meio confusa, porque ela não encontra esse dinheiro. Ela só encontra, tipo, um valor bem mais abaixo, né? E aí tá. Aí passa
uns dias, ela começa a bolar um baile de arrecadação também, ali pro centro. E antes que o baile aconteça, eles chamam a Prudence, assim, logo depois que ela ficou com o Quint, assim, eles se pegam, né? E acho que é o primeiro menino que ela beija também, tem todo esse contexto, né? E aí a mãe do Quint, eles chamam ela lá pro centro pra conversar com ela, e eles estão muito bravos. E ela fica assim, ué, o que aconteceu? E aí eles acusam ela de ter roubado o dinheiro das doações. E aí ela fica assim, não, mas eu não fiz isso. E aí ele fala, não, mas aquele dia eu te vi mexendo no dinheiro. E aí ela fica... E ela também tinha dinheiro guardado na bolsa dela, que era o dinheiro dos pais dela lá, porque os pais ai, como é que fala essa palavra? Ah, eles venderam umas coisas lá, na loja de penhores. Eu não consegui falar a palavra, às vezes eu tenho dessas, mas... E aí ela tava com uma quantia meio suspeita de dinheiro na bolsa dela, né? E aí o Quint acha que ela roubou o dinheiro do centro de resgates. E a mãe também. E eles, tipo, cara, você não precisa mentir. A gente sabe que foi você, desse jeito. E aí não foi ela. E aí nessa parte, esse foi o conflito do livro, né, assim, no final. Que eu fiquei, gente, é uma acusação... Gente, é muito chato isso. Ser acusado injustamente de roubar alguma coisa, de fazer alguma coisa que você não fez. Ainda mais envolvendo dinheiro, assim. E eles, assim, não escutam. E, assim, não faz sentido ser ela a pessoa que roubou. Só que eles acham que foi ela porque a loja dos pais dela não tá indo bem financeiramente. Aí eles suspeitam que ela fez isso pra ajudar eles. Então, ela fica assim, não, mas eu não fiz isso. E aí o Quint fala um monte de coisa assim, não, porque você é uma pessoa egoísta, egocêntrica, sabe? Fala um monte de verdades na cara. E ela é mesmo. Ela é uma pessoa egoísta, egocêntrica, assim, grosseira. Ela é tudo isso. E aí, quando ele fala isso, ela fica muito assim... Ela começa a se questionar se ela é uma pessoa boa de fato ou não. Porque ela sempre achou que ela fosse uma pessoa boa. E aí eu fico assim, você não é uma pessoa tão boa assim, não, Mona, sabe? Você tem muito que mudar em você mesma. Tem um mini plot aqui também no livro que é sobre a família dela, né? Que ela tem várias irmãs mais novas que ela. E as irmãs já reclamaram que, assim, ela não gosta de brincar com as irmãs mais novas, ela não dá atenção para as irmãs, ela acha as irmãs irritantes. E o Jude, que é o irmão gêmeo dela, ele dá atenção para as irmãs, ele brinca com elas, ele é mais carinhoso. E a Prudence caga e anda para as irmãs. E mesmo assim, acho que ela, mesmo aqui no final, ela ainda meio que assim, não continua não dando atenção para as irmãs. E então ela é muito egoísta, assim, ela só pensa nela mesmo. E o Quint tem razão. Só que eu fiquei assim, ai, só que ela não roubou, sabe? Ao mesmo tempo, tipo, ela tem que usar esse período para refletir sobre ela mesma, sobre tudo que ela fez até agora, porque ela fez a motivação principal dela era o trabalho, que ela queria a nota melhor. Se não fosse isso, eles ficam questionando, se não fosse isso, você ia ajudar a gente? Você realmente ia fazer por altruísmo ou porque você ia ganhar alguma coisa com isso, sabe? E aí ela se questiona um pouquinho se ela realmente é uma pessoa boa ou não, mesmo ela sendo inocente nesse caso, né? Mas aí no fim ela descobre, ela acaba sacando umas coisas, e ela descobre que na verdade é uma mulher que trabalha dentro do centro, ela que tá desviando dinheiro do centro. E aí ela consegue provar isso no dia do baile lá. E ela conta pro Quint, pra mãe dele, todo mundo descobre, né, que é a mulher que tava desviando dinheiro mesmo. E já fazia muitos anos. E aí eu pensei, nossa, agora vai ser babado. Eles vão, sei lá, chamar a polícia, vão prender a mulher. E não tem nada disso. Eles só acusam a mulher e a mulher fica na defensiva e depois ela vai embora. E não teve uma conclusão assim de verdade. Pô, a mulher roubou muito dinheiro, cara, vocês têm que entrar com processo, tem que, sabe, fazer alguma coisa. E o livro não entra nesse assunto assim mais sério. Ele só fica mais levezinho, superficial. E aí o Quint vai pedir desculpas, né, pra ela, porque você é inocente, desculpa por ter falado aquelas coisas. E aí ela acaba perdoando ele, mas eu sei que, tipo, ela é uma pessoa muito chata, muito irritante, muito egoísta. Só que o que eu achei, o que ele fez com ela, o que ele acusou ela, assim, sem provas, e acusou, assim, falou um monte de coisa na cara dela, eu não ia perdoar. E essa cena dele no final só prova que ele não gosta dela de verdade, sabe? Eu fiquei com essa sensação, não, esse menino realmente pensa isso dela e ele só sente atração por ela, sabe? E depois ele
ai, me desculpe, não sei o quê. Aí ela perdoa. E aí eu não acreditei nesse romance, não. É um romance adolescente, assim, que não fez sentido, sabe? No final. Então, eu senti falta, assim, de mais conflito mesmo. Ela também tinha que ter gritado com ele, jogado na cara dele algumas coisas. E, enfim, tem tudo isso, assim, né, nesse livro. Mas foi divertido, gente. Assim, apesar dessas coisas que não fazem sentido, ter sentido falta de algumas coisas, ainda foi muito divertido ler. Então, é basicamente isso, a resenha. Espero que tenham gostado até aqui. Ainda quero ler outras coisas da Marissa Meyer, porque acho a escrita dela bem gostosa, sabe? Queria reler as Crônicas Lunares, inclusive. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado até aqui. Agora vou me indo. E é isso. Tchau, tchau.